absurdo, né, cara? É realmente um insulto, cara. Lula presidente é um insulto. O Bolsonaro presidente também é um insulto. Eu acho o Lula mais insultante, cara, na minha opinião. Cara, pra mim os dois são. Eu tava até falando ontem no podcast do Vilela, né? Que pra mim o Bolsonaro é um chimpanzé com metralhadora e o Lula é um sniper, né? A vantagem do chimpanzé com metralhadora é que você consegue ver que tem um chimpanzé ali, tu consegue vai lá, tira ele e resolve o problema. Mas o sniper não, né, cara? O sniper é aquele cara que na hora certa ele vai dar o tiro certo. Então, metaforicamente. Então, o ponto do Monark, dentro dessa metáfora que está sendo realizada, realmente está coeso. O Bolsonaro é muito pior, é muito melhor nesse sentido que vocês estão usando no sentido político. Não que eu concorde, os meus pontos são completamente diferentes desse, mas se a gente for pegar a discussão entre eles dois, Monark e o cabeça de caixa d'água, o André Guedes, o Monark começou falando que ambos, o André Guedes começou falando que ambos eram perigosos igualmente. O Monark levantou a questão de que o Lula seria muito mais esculachante socialmente estar na presidência do que o Bolsonaro. E aí, logo em seguida, o André Guedes dá um exemplo onde ele concorda com o Monark. Isso é claramente um desvio da capacidade cognitiva, né? O que eu quero dizer com isso? É que o André Guedes está tão apaixonado pelo posicionamento dele, pelos vieses que ele tem, ou seja, de não concordar que o Bolsonaro seria melhor ali do que o Lula, que ele tem que tentar arrumar formas de se apegar a isso. Mas quando ele vai tentando construir essa argumentação, como ele fez agora, ele vai dando exemplos, ele vai percebendo as diferenças. Porque a nossa consciência, né, o nosso modo abstrato, a nossa capacidade de abstração, quando nós tentamos entrar na analogia, que é comparar um ao outro de forma abstrata, nós não conseguimos fazer uma comparação que não seja justamente o ponto em que está ali residido a verdade dos fatos, digamos assim. Então o André Guedes ele acabou de concordar com o Monark e logo em seguida ele concordou com o Monark tentando fazer um argumento, uma analogia para discordar do Monark e chegou à conclusão de concordar com o Monark. Então dá para ver que o querido cabeça de caixa d'água aí, o André Guedes, ele está comprometido com o seu próprio viés, com sua própria alegação, com a sua própria perspectiva. Ele não está aberto à perspectiva contrária que o Monark está trazendo para ele. Isso é claro. Então, quando a pessoa está fechada, né, dentro desse círculo de afetos dela, dessa forma de acreditar no mundo, nesse viés de mundo que ela tem, ela não está aberta a realmente acreditar com outra pessoa. O que ela está fazendo é usar o outro como intercâmbio para se autoafirmar nas suas próprias alegações. Tá? Falando sempre, né? É sempre bom falar isso. Então, para mim, eles são iguais com estratégias diferentes. É a visão que eu tenho, assim. Então, eu não consigo ver a igualdade entre um macaco com uma metralhadora, que não sabe muito bem atirar com a metralhadora, não tem consciência sobre os seus atos, e um sniper, que ele está ali, né, com arma de precisão, sabe usar arma de precisão, ele pode virar para qualquer pessoa, atingir essa pessoa com uma missão, né? A gente tem que pegar a analogia como um todo. Então, um sniper, o que a gente considera como um sniper? Uma pessoa de alta periculosidade, com arma de precisão. Uma pessoa que está seguindo comandos ou que tem racionalidade, que tem consciência e que vai fazer, digamos assim, o mal, como ele está usando o Lula, de acordo com as suas próprias vontades, de modo muito mais preciso e direcionado. O macaco com o AK-47, ele não tem essa precisão. Tanto faz ele segurar o gatilho e acertar um monte de gente ou não segurar ninguém e não atingir ninguém. Então não existe o ato de consciência. Então a gente considera muito mais perigoso um sniper do que um macaco com AK-47. Caso contrário, nós não teríamos tanto medo, por exemplo, de guerras, como nós temos medo de, por exemplo, sei lá, um monte de macaco entrando na cidade. A gente tem mais medo de uma bomba nuclear, que é feita com intuito, que tem uma racionalidade, que tem um modus operandi, que tem uma forma de agir, do que vários macacos com AK-47, que nós podemos acabar com esses macacos com AK-47. Então, não são iguais, pela própria analogia. Um macaco com AK-47 é muito menos perigoso do que um sniper com uma arma de precisão. E papo de honesto, era rachadinha era o quê? Era corrupção de baixo clero. Eu nem digo que o Lula é pior do que o Bolsonaro por causa do Bolsonaro do Lula, e sim por causa do contexto. E do globalismo, essa coisa toda. E do STF, que apoiou a candidatura do Lula e censurou todo mundo que era opositor dele. Então, eu acreditava que o Lula chegando no poder ia ser o pior dos cenários para nós brasileiros. Porque o Bolsonaro é um macaco com uma metralhadora, é fácil de lidar. Agora, com o Lula... Não é fácil de lidar, não. É que tá, cara. Se você deixar ele matar todo mundo, né? Se você deixar ele mata todo mundo, cara. É porque alguém... Claramente, um homem com... Uma pessoa com um fuzil... Eu odeio analogias, tá? Essas analogias elas são tão ruins quanto qualquer outra coisa. Mas a analogia do André Guedes ela é muito específica e ela é muito mais poderosa do que o André Guedes está conseguindo perceber.
É óbvio que um macaco com AK-47 é muito menos perigoso do que um atirador de elite, né? Um atirador de elite, ele tem consciência, ele consegue manejar muito bem a arma, ele tem precisão acima do normal, ele é um ser humano, então ele tem consciência. Então, quando você pega e compara um perigo de um animal com um perigo de um ser humano em mesmas escalas, ou tentar aproximar as escalas, obviamente que o ser humano vai ser muito mais perigoso porque tem um viés da inteligência. Que é justamente isso que ele está tentando fazer com o Bolsonaro e com o Lula. Ele está dizendo que o Lula é muito mais inteligente e muito mais preciso nas atuações dele do que o Bolsonaro. Então, o que é que você tem mais medo? Você tem mais medo de uma pessoa com menos precisão e com menos consciência do que uma pessoa com mais precisão e mais consciência. Porque a gente está falando de ser presidente do Brasil e ambos têm os mesmos aparatos disponíveis, né? Que é a caneta e as ligações, as conexões, o exército e assim por diante. Então, pelo fato de ambos terem as mesmas capacidades, digamos assim, as mesmas ferramentas, você dá muito mais periculosidade para um macaco, muito menos periculosidade para um macaco do que para um ser humano, dadas as mesmas as ferramentas ali apropriadas. Né? Se você está de frente para um leão, o que você tem mais medo? De estar de frente para um leão ou, sei lá, estar de frente para um ser humano completamente armado e afins, e que ele pode disparar em você a qualquer momento. O leão você pode distrair, você pode até mesmo tentar lutar com ele, mas um ser humano armado, consciente, vai ser muito mais difícil pelo grau de inteligência que é muito mais elevado do ser humano do que do animal. Então, assim, o André Guedes não sabe mais o que está falando. Talvez o cérebro dele não seja proporcional ao tamanho da caixa d'água, da cabeça dele, né? O que a gente espera é que deveria ser proporcional. Como eu tenho uma cabeça extremamente gigante e o meu cérebro é proporcional à minha cabeça. Talvez eu não use ele tão bem muitas vezes. Mas é proporcional, pelo menos. Então eu conseguiria perceber, como eu estou fazendo com vocês aqui, a grande diferença entre uma porra de um macaco com a AK-47 e um atirador de elite sniper, porra. Senão a gente tiraria os atiradores de sniper e botaria um macaco com a AK-47 para, sei lá, para guerra, né? Não seria seres humanos. Aí, realmente, tiraram o macaco de lá da metralhadora, porque... Só que o Lula não é um macaco metralhadora, ele é o exército inteiro junto, tá ligado? O STF já se pôs no patamar de poder absoluto e ele ajudou o Lula a se eleger. Ou seja, existe um acordo de camaradas ali, entendeu? E aí, eu preferia o Bolsonaro, que não ia ter esse acordo de camaradas, do que um Lula, que agora vai ter o executivo, o judiciário e o legislativo, todo mundo unido pra pôr no cu do brasileiro. Cara, mas na boa, e voltamos nesse assunto. Cara... Vocês veem que o Monark já conseguiu fazer a distinção, né? Que eu tô apresentando aqui pra vocês. Por mais que pessoas possam chamar o Monark de burro, e eu não acho que o Monark seja burro, ele é extremamente emocional, né? Ele é uma pessoa que está muito mais regida pelas emoções dele, mas que ele tem um certo grau de ponderância sobre a razão dele, né? Já o André Guedes é o inverso. O André Guedes tenta subsidiar as emoções dele pela razão dele. Então ele tenta racionalizar esse processo internamente, ele tenta transformar isso em um suposto método racional para conseguir fazer justificar suas próprias emoções, né? Então, enquanto o André Guedes está disposto a justificar suas próprias emoções mediante a sua razão, o monarca está fazendo o oposto. Ele está pegando suas emoções e tentando translocar para o mundo da realidade, para a racionalidade, tentando fazer esse intercâmbio. Então veja que, por mais que chame o monarca de burro e afins, o monarca está tendo muito mais capacidade intelectiva de conseguir constatar a realidade, usar de maneira apropriada as analogias que foram providas pelo próprio André Guedes do que o próprio André Guedes. Então, assim, é uma diferença absurda.